Boa tarde a todos. Estamos hoje, segunda-feira, 16 de dezembro de 2024, 14 horas e 30 segundos, reiniciando, na verdade, as quase... Quantas reuniões foram? 50? Quase 50 reuniões, ou mais de 50, feitas para dar todas as informações corretas, precisas e verdadeiras para a equipe do prefeito eleito. Cumprimentar o Cela, será o superintendente, também o Vanzo, que integra a comissão de transição e fará parte da equipe da Enduro, e o Krieger. Satisfação, Krieger. Bom saber que a tua decisão é estar presente no serviço público. Vamos ajudar. Tomara que dê tudo certo, é isso que a gente deseja. Também cumprimentar toda a equipe da Enduro, superintendente, secretário de planejamento que está aqui. Muito obrigado, os nossos integrantes da equipe de transição. Hoje, desculpem, iniciamos então a prestação de informações da Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de Toledo. A gente tem hoje até às 16 horas e agendado também para amanhã, neste mesmo horário, a reunião. Eu quero aqui manifestar minha indignação com o arquivamento e a não votação e prosperidade lá na Câmara da votação da nova lei de transição. Fico chateado com isso, como prefeito. Estamos sendo o único prefeito no Brasil que estamos promovendo este modelo de transição. Mandamos para a Câmara, o vereador Damião segurou na sua comissão e não dará tempo de fazer a votação. Contrário, a favor, obstruiu os trabalhos. Está aqui todo um nível de informação resumida, quando necessária, expansiva quando necessária, mas todas elas foram dadas de forma profunda, detalhada e refinada. Tudo está aí, é um tutorial de gestão pública. Fica aqui o registro da minha indignação. E o pedido ao futuro prefeito que deixe estas reuniões como tutorial de informação para a população no canal importante, portal Toledo, Atos da Transição. Importante registrar que, particularmente, eu vou colocar essas informações no HD próprio, pago com meus recursos, e terei isso tudo à disposição. Certamente outros já estão fazendo para ter tudo isso registrado quando necessário for o resgate da memória. Bem-vindos a todos, iniciamos então os trabalhos. Eu passo a palavra aqui para o nosso coordenador para ver se tem algum ofício da equipe de transição, alguma coisa que precisa ser registrada aqui. Prefeito, tem apenas um ofício, boa tarde a todos, um ofício, o 34, que recebemos da equipe de transição, que é informando uma reunião que foi agendada entre a futura secretária de Assistência Social com a secretária Solange para visita nas estruturas. Já foi acertada a data? Dia 16 de dezembro, às 9h30. Tá. Então já foi hoje. Já foi hoje. Tá. Deve ter sido feito já. Ela saiu de manhã, né? Ah, sim. Perfeito. Mais alguma informação? Apenas que a gente encaminhou o ofício 21, que fala sobre as reuniões que a gente... a reunião sobre os diretores da educação, dia 19 do 12, às 10 horas. Dia 20 do 12, a reunião na Secretaria Municipal de Educação entre as equipes que serão nomeadas e a atual. E a reunião do dia 26, às 7h30, que é a reunião que a gente agendou com todos os secretários para últimas informações. E foi solicitado também uma reunião para o dia 26, eu coloquei 14h30, mas vou ter que informar que tem que ser um pouquinho mais tarde, para tratar sobre o Réveillon. Então, essa do dia 26 de 7h30, você já informou esse horário?
Já foi informado? É o que está na agenda. Não, sim, mas já foi, oficializou lá. Sim. Que é uma reunião que a gente vai pegar daquilo que foi informado nas secretarias e aquilo que aconteceu nesse movimento de quase 60 dias para deixar também registrado. Vai ser uma reunião só. Né? Cada secretário vai ter os seus 5 minutos, tá? Perdido aqui, para fazer essa atualização de informações. Registro que já está pronto a portaria de nomeação, decreto, dos nomes dos diretores. Portanto, este governo é que fará a indicação dos diretores de CMEs e escolas para aqueles espaços que não tiveram eleição e a gente vai estar indicando. Me parece que são 11 espaços que não tiveram candidaturas e o processo de eleição conforme estabelece a lei. Então, portanto, amanhã será publicado todos os nomes de diretoras eleitas e indicadas para atuarem como diretores nas escolas e CMEs. É isso, então? Só isso. Maravilha. Ascânio, bem-vindo. Muito obrigado. Importante, a Endur está aqui também prestando essas informações. Já dei início, depois faremos outras considerações. Quero agradecer o Artulino. Artulino, obrigado pela presença, também de estar em praticamente todas as reuniões de informações. Parabenizar a Endur por tudo aquilo que tem feito ao longo da história. Né? Esse tempo depois da Serpatol, a gente tem a Endur, o Jade está aqui. Felipe, o Jade é um dos fundadores, né, Jade? Da primeira gestão da Endur. Então é importante. Aqui nós temos, desde lá de trás, 40 anos atrás, até que aqui está. Então, agradecimentos. E de pronto já passo a palavra ao nosso superintendente Ascânio. Bem-vindo. Muito obrigado, prefeito. Boa tarde. Quero cumprimentar aqui também as duas comissões de transição, Ronaldo, Gregório, Andres, Peninha, Jade, e cumprimentar também a equipe Moacira da comissão de transição, mas cumprimentá-lo também como diretor financeiro, administrativo, cumprimentar o Cela como novo diretor superintendente, e o Krieger, diretor técnico. E aí, prefeito, eu preciso de 3 minutos para fazer a apresentação do nosso pessoal, que esteve conosco, na diretoria durante esse tempo todo. Mas antes disso, cumprimentar o Luizvaldo, que é o presidente do conselho, atual presidente do conselho de administração da empresa, e o Jade também, em especial um cumprimento por ter sido presidente do conselho nesta gestão por 2 anos, é isso, né, Jade? Não, uns 8, 10 dias. E continua conselheiro. Junto comigo está Douglas, diretor jurídico, Adriano, diretor financeiro administrativo, o Vanzella, o nosso controlador interno, conosco. A Luciane, que é a diretora de RH, e aqui eu quero fazer uma menção à Luciane, que ela é administradora, tem 15 anos de especialização em RH, mestra em desenvolvimento do agronegócio, perita judicial dos cálculos trabalhistas. O Emerson, que ocupa Agente de contratação. agente de contratação, não deu tempo de gravar. Emerson também é graduado. Luiz Fernando, ele é supervisor de frotas. O Leandro, coordenador da pintura predial e viária. A Luciana, RH, graduada também, trabalha em RH. Tiago, engenheiro, que hoje ocupa o cargo de coordenação da construção civil.
trabalha junto com o Giovanni e os demais engenheiros. A Márcia, que trabalha na contabilidade e financeiro. E a Marina, contadora que está chegando na Endur, está na Endur agora há pouco tempo. Meio ano, é isso, Marina? 6 meses. 6 meses. Está conosco. Está no processo de conhecimento ainda. Não sei se eu esqueci alguém. Acho que não. Então, assim, fiz a apresentação do nosso pessoal, que nos ajudaram durante esses 4 anos a trazer a Endur até aqui com os resultados em que a gente vai apresentar para vocês. E aí eu já passo a palavra aí para a Luciana, que vai começar a apresentação, posteriormente o Emerson e, em algum momento, o Vanzello. Fique à vontade. Apresentação de transição e prestação de contas da Endur, gestão 2021 a 2024. Então eu vou apresentar brevemente aqui a situação que se encontra o RH da Endur hoje, né? Então o quadro de pessoal é composto por 5 cargos em comissão, né? Que o Ascânio apresentou aqui os diretores e a gestão de recursos humanos. Hoje a Endur tem 1 estagiário só atuando, que é na engenharia civil, 11 aprendizes, né? Contando, suprindo a cota que a gente precisa atender, e 234 empregados públicos. Esse que compõe o quadro. Desses 234 empregados, 211 estão ativos hoje trabalhando. 9 estão aposentados por invalidez, então estão afastados do trabalho, isso já há algum tempo. 11 afastados por auxílio-doença. Desses 11, 1 é acidente de trabalho, porém ele já está retornando na próxima semana, né? 2 empregados afastados com licença sem remuneração e 1 em licença sindical. Então esse é o quadro atual da Endur. Aqui eu vou apresentar também o organograma da Endur. Então esse organograma foi analisado, estudado e definido dessa forma nessa gestão, né? Ele é composto então pelo Conselho Administrativo da Endur, o controle interno, e na sequência a diretoria executiva. Então o controle interno está ali para assessorar, né, nas questões técnicas, o conselho e a diretoria. A diretoria é composta então por atualmente diretor, superintendente, financeiro, administrativo e o jurídico, né? O diretor técnico, como a gente já falou, né, foi uma opção de não nomear ninguém, e a equipe de engenharia então suprir essa necessidade. Aí na sequência, então, vem a gestão de recursos humanos, que hoje sou eu que ocupo esse cargo, que além, então, de trabalhar diretamente no RH, né, e atendendo todas as demandas trabalhistas e tudo que necessita, eu também faço o serviço supervisionando, coordenando, auxiliando ao setor de segurança do trabalho, a vigilância patrimonial, a zeladoria e a rodoviária. Aí, diretamente ligado à diretoria executiva, tem o setor de licitação, compras e contratos, o setor de informática, de contabilidade financeira, o setor de serviços jurídicos, frota e oficina e engenharia. E depois a diretoria dividiu então a Endur em 2 grandes grupos, né? A gente já falou em outras situações, mas são 2 grandes grupos que envolvem o operacional da Endur. Então, um grupo é a coordenação, é o grupo de produção, né? Existe um coordenador geral hoje para essa produção e que engloba a pedreira, a usina e a fábrica, os 3 setores de produção. E depois o outro grupo é o grupo geral de obras e serviços, né? Que é composto pela pavimentação, a galeria, o meio-fio e calçada, pintura, construção civil, paisagismo, aterro e cemitérios. Então esse grupo aqui, esse organograma foi o que definiu os coordenadores, os supervisores, né? Aqui ele é mais sintético, mas o organograma analítico determina toda a supervisão e coordenação. Então, da Endur, que faz a empresa, né, funcionar e a gestão. Então, eu também... Luciana, importante fazer a informação, esse pessoal todos são servidores, mas todos têm uma função gratificante. Todos. Então, quem foi definido como coordenador de setor e supervisor tem adicional de função hoje para, né, atuar além no seu serviço operacional, fazer a gestão da equipe também. Perfeito.
Então, agora, o importante também são as reclamatórias trabalhistas, tá? Quando, em janeiro de 2021, a Endur tinha 15 processos trabalhistas ativos, né? Então, que estavam em andamento, estavam em julgamento, e no período de janeiro de 2021 a dezembro de 2024, a Endur recebeu 4 trabalhistas nesse período. Então, assim, foi um número, né, bem razoável de trabalhistas, né? E hoje, então, a Endur tem 8 processos ativos ainda, que são esses 4 novos e 4 que ainda permanecem, né, de anos anteriores e que ainda está sendo resolvido, já estão finalizando também, Tem né? 2 que dos estagiários. Eu vou falar, entre os 15, então eu vou falar agora. Entre os 15, 2 são do Ministério Público. E que entre esses 8 ativos, ainda são esses do Ministério Público. Por que eu coloco ele em trabalhistas? Porque está totalmente relacionado a questões trabalhistas, né? Então, assim, desses 8, 2 ainda são do Ministério, que eu vou falar agora. Tá, Então, outra coisa importante. Dentro desses 8 ativos, o passivo que isso possa gerar, vocês acham que pode ter grandes favores? Desses 8, que tem trabalhistas ali que já foram até quitadas e pagas, já está resolvido, né? Está na finalização. Perfeito. 2, então, são do Ministério, que ainda está atendendo e que vai ter que ser atendido daqui na sequência, eu vou falar sobre eles, né? E 2, assim, que pode ser mais impactantes, que são 2 funcionários sobre assédio moral. Então, esses 2 que pode ser não com a diretoria, com colegas de trabalho. Que, isso, interna, mas que assim, o empregado entende, né, e busca os direitos dele. E a Endur vai, né, se defender e mostrar que talvez não é bem isso, né. E cabe depois a análise, né, ao juiz. Então, assim, desses 2 acordos que são extremamente importantes, que a Endur tem hoje com o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, e que eles ainda estão em andamento, né, para cumprir esse acordo, vou ressaltar eles devido à importância disso. Então, o primeiro acordo, vamos falar sobre a cota de PCD. Então, em 2019, houve uma fiscalização na Endur, né, e ela não atendia a cota de PCD, né? Então, a Endur foi autuado. No momento foi chamada a prestar esclarecimentos. Existia PCD, mas não atendia a cota que a lei exige, né? Então foi chamada, em 2019 foi a notificação, então em 2020 e 2021 foi essa reuniões e debates para fechar um acordo com a Endur hoje. Então esse acordo a gente ainda está cumprindo ele, né? Mas hoje, nesse momento, a cota ela é cumprida com um excedente ainda. E isso a gente fez contratando 2 empregados e o restante foram empregados da Endur mesmo e que tinham algum tipo de deficiência. Então, em vez de convocar e chamar mais, que tinha algum tipo de deficiência e que numa análise médica com os laudos do funcionário, ele entrou para a nossa cota de PCD. Então, hoje a gente tem 5 empregados PCDs e 3 reabilitados. A nossa cota é 7, então a gente tem um empregado a mais, né? Então, a fiscalização ela é constante, tá? Sempre a gente tem fiscalização indireta para a gente mostrar que a cota está sendo cumprida. O acordo, então, com o Ministério do Trabalho, ele começou em 2019, né, essa negociação, como eu falei, e em 2021 foi assinado o acordo. O acordo estabelecia que 10% de vagas no primeiro concurso deveria ser direcionada a PCDs. Está em verdinho porque foi feito isso e já foi cumprido. No segundo concurso, 7% também já foi cumprido no concurso 2023. E o que está em andamento ainda são as ofertas de cursos de capacitação voltado para o público PCD. O acordo determina 2 cursos profissionalizantes de capacitação por ano. Então a gente começou a fazer, né? Só que daí no período da pandemia os cursos a Endur não pôde fazer, mas a gente teve que prestar essa conta para o Ministério, explicar o motivo para ele. Teve um curso que não teve inscritos, também a gente explica isso, né, e mostra para eles o que aconteceu, e fora isso, os cursos já foram atendidos. Amanhã tem mais um curso. É amanhã, né, Douglas? Termina. Amanhã termina. Então é mais um curso. Só que ainda tem mais cursos que a gente vai entregar para vocês para cumprir a cota e terminar, tá bom? Pode passar.
E daí também as cotas de aprendiz. E no mesmo ano, em 2019, houve a fiscalização também para a contagem de aprendiz. Na época, a Endur não tinha nenhum aprendiz, então a cota não existia aprendiz lá. Hoje a cota da Endur é de 11 aprendizes e nós estamos dentro da cota. Está sendo cumprida, né? Até sair o próximo jovem, que é abril, se eu não me engano. Se ninguém, né, pediu desligamento antes, mas até abril, então a cota da Endur vai estar atendida. E o acordo prevê o quê? O acordo começou em 2019, né, também, e o acordo prevê que além da cota exigida na contagem pelos CBOs, a gente tem que ter 2 a mais. Então, a cota da Endur é 9, mais 2 pelo acordo, 11. Isso por 6 anos. Isso vai acabar em fevereiro de 2027. Até lá tem que ter os 2 jovens a mais. No acordo também, a Endur foi multada, né, em R$60 mil. Já foi paga essa multa. Foi em 2 anos, foi parcelada em 24 vezes, já foi pago, que está em verdinho lá. E também a Endur teve que fazer a veiculação de 10 outdoors na cidade, né, incentivando os empresários a contratar jovem aprendiz. Também já foi cumprida essa cota, essa parte no acordo, tá? E assim, se a Endur no momento ela não cumprir, tem várias multas, ela pode ser multada, chega a multa até no valor de R$500 mil, se acontecer uma fiscalização e essa cota não tiver tudo certinho, né? Esses outdoor, eles têm prazo determinado? Não, a gente já foi feito. A gente já foi feito, foi registrado e já foi enviado tudo para o Ministério do Trabalho. Tá, Então, você falou que tem até quanto tempo para cumprir isso aí? a dos jovens aprendizes até fevereiro de 2027. Tem que manter os 2. Perfeito. Depois é só manter a cota, né? Que hoje seria 9, mas vai analisar o número de funcionários da época. Se um jovem sair, tem 90 dias para fazer o processo de seleção, contratar outro e repor no lugar. Quando a fiscalização acontece, semana passada nós terminamos de responder uma fiscalização. Então ela é constante. Então ela sempre tem que estar certinho. Então eles olham quando saiu um jovem e quando a gente contratou outro. Esse intervalo não pode ultrapassar 90 dias. Certo. Tá? E esse jovem é pela Agência do Trabalhador. Não, também. a empresa da Endur que o Emerson vai falar, que a Endur contratou, foi a Gerar, que é a empresa que ganhou o processo de licitação. Mas o Douglas está falando com o Senai, né? Eu posso falar sobre isso. Então a gente começou um estudo, né, nesse ano, para contratar um jovem aprendiz pelo Senai. É que pelo Senai não tem custo para a Endur, porque a Endur contribui, né, com o sistema S, né, então ela contribui lá na folha de pagamento, então não teria custo para contratar o jovem pelo Senai. Porém, tem que fazer uma alteração na lei 2076 de 2011, que é a lei do plano de cargos e salários, onde né, determina que pode se contratar um jovem aprendiz pelo Senai. Porque quando você contrata pela Gerar, a Gerar contrata e você faz ele vem trabalhar, mas o registro dele, toda a gestão é feita pela Gerar. Se contratar pelo Senai, é a Endur que vai fazer essa gestão, ela vai contratar direto. Só que a Endur não pode contratar ninguém direto que não seja por concurso. Aí você entra num problema. Então teria que alterar o estatuto com a lei 2076 para poder contratar jovens. Aí tem que contratar por meio de edital, processo seletivo para ficar justo e para todos poder participar. E daí você não tem esse custo, você pode até beneficiar mais o jovem para se tornar mais atrativo, porque o custo a taxa de administração ela vai cair, né? Mas é importante fazer a alteração na lei. E quando você contrata pelo Gerar, pelo Senai, você pode contratar jovens que estejam fazendo curso específico e que ele pode trabalhar no setor de produção. Certo. E pela Gerar, o arco deles é só administrativo. Acho que essas informações são importantes. Os estagiários da Endur, assim como da Prefeitura, mudou a lei. Agora tem que fazer concurso. Não, a Endur não. A Endur ela contrata a empresa que ganhou o processo licitatório, é o CIE, né? E a Endur não precisa fazer concurso. É porque a Endur é regida pela CLT, né? Ela é diferente da Quanto ganha um estagiário? O estagiário, aí ele pode trabalhar 4 horas e ganha 635, o estagiário, né? E ele pode trabalhar 6 horas, que daí é 970 mais 134 de vale transporte. Isso, nível superior, né?
A nível superior, igual a gente tem lá no... É que a gente só pega, contrata a nível superior. Porque já tem os jovens no nível fundamental, no nível médio. Um jovem aprendiz, o salário deles é baseado no salário mínimo estadual, então é R$ 905,10. Daí tem INSS, o que o estagiário não tem, né? O estagiário, a nossa necessidade de cumprir são os jovens aprendizes. Isso tem que estar em dia. O estagiário não. Ele vem para aprender também, mas para auxiliar a gestão, né? Quando precisa de pessoas. Pode passar. Posso passar? Então, assim, a Endur hoje ela tem 2 concursos abertos vigentes, né? Isso é importantíssimo para a gestão, né? Na reposição de empregados. Então, o concurso número 1 de 2022, ele está vigente até agosto de 2026. Ele já foi renovado, ele foi homologado em 2022, ele foi renovado esse ano, em agosto, então até agosto do ano que vem, ainda de 2026, esse concurso está vigente. E essas vagas, né, não sei se preciso falar todas, mas todas essas vagas aí estão no cadastro de reserva. Tá? E o concurso número 1 de 2023, ele é vigente até fevereiro de 2026 e ele ainda pode ser renovado até 2028, ele não foi renovado nenhuma vez. E o cadastro de reserva é para armador e servente de obras. Então, para encerrar, o que é mais importante no RH, né, são essas cotas, essas que tem que ser atendido, o número de trabalhistas também, que estão em andamento. E para encerrar, então, eu vou falar sobre os pilares da gestão da Endur desses anos, né? Então, no começo da gestão, o RH, junto com a diretoria, em conversas, foi definido o que a Endur vai fazer, o que a gente vai buscar com os empregados da Endur nesses 4 anos de gestão. Então, depois de muita conversa, né, foi definido, então, os pilares que iriam nos direcionar, né, direcionar o trabalho da diretoria, o trabalho dos empregados durante esses 4 anos, né. Então, esses 3 pilares foram o que conduziu os trabalhos nessa gestão. Então, o primeiro pilar foi a renovação de máquinas e equipamentos, né? Isso aconteceu, foram cerca de 15 milhões de investimentos, né, em caminhões específicos, como aquele do tapa-buraco e da pintura, em veículos leves, pesados, na usina também, e também investimento em computadores, móveis para escritório, cozinha. Então, foram investimentos, essa renovação, dando melhor condição de trabalho aos empregados. Operar um equipamento, né, mais velho, isso demanda também do empregado um esforço, que com uma máquina nova, né, uma condição de qualidade para ele trabalhar, o serviço rende mais, ele fica mais confortável para ele, né, para a saúde do trabalhador, e também um serviço finalizado com mais qualidade, né? Então, esse foi o primeiro pilar, que foi um trabalho que começou em parceria com o município para acontecer essa renovação. Aí, que entra, então, o trabalho do agente de contratações na compra desses equipamentos, o setor de compra, o setor de oficina, então, um trabalho em conjunto. O outro pilar, que foi um trabalho do RH, foi a valorização e capacitação do pessoal. Então, esse pilar buscou valorizar os empregados, em parceria importante com o Sintraep também, que essa valorização, ela busca trazer benefícios para os empregados, né? Benefícios não só financeiros também, mas na condição de trabalho, que daí linka com a renovação das máquinas e equipamentos. E a capacitação, isso também inclui a homenagem aos empregados públicos da Endur, que começou na gestão de 2021 e que é um reconhecimento importantíssimo para todos os empregados, com o tempo de casa, né? Está no acordo coletivo também, bem explicado como que deve funcionar. E daí a capacitação também, que foram cursos, né, que aconteceram durante esse período. Então, isso inclui curso para licitação, curso para a área contábil, né? E um dos principais cursos foi o curso de capacitação e formação de líderes. Então, a gente percebia que os coordenadores supervisores são empregados, assim, com anos de experiência, né? E operadores excelentes, porém, eles não tinham conhecimento para fazer a gestão de uma equipe, eles não foram preparados para isso, né?
ele trabalha bem, conhece todo mundo conhece bem o serviço mesmo, né? Então ele passou a ser gestor de uma equipe. Mas eles não tinham conhecimento para isso, não tinham habilidade para isso, né? Então tinham dificuldades. Então isso foi percebido, né, logo no começo da gestão. Então foi fechado uma parceria com a Funtech, né? E começou esse curso de capacitação e formação de líderes, tá? Então começou com todos os supervisores e coordenadores, todos eles fizeram, e depois numa sequência outros funcionários também fizeram. O objetivo era fazer com 100% dos funcionários, mas a gente conseguiu fazer com 60 pessoas, né? E foi sentido a diferença? Foi. Nossa, muito. Muita gente, nossa, eu não sabia, sim, expressões, eu não sabia que podia ser desse jeito, mudou o trato, o comprometimento até mesmo aumentou, deu resultado. E a gente viu isso, prefeito, nos resultados da produção, sabe? Dá para quantificar isso nos resultados, nos baseamos bastante naquilo que também refletia e reflete no financeiro. Este pessoal que está aqui e esses que estão ocupando o cargo de supervisão, eu preciso dizer isso, foram estes que ajudaram a gerir, a nós trazer a Endur até aqui com o resultado que estamos apresentando. Eles também têm essa responsabilidade. Se você dos 234 servidores, 60 foram qualificados. A gente qualificação, tiveram outras também. E a gente buscou duas coisas: capacitação e formação. Capacitação de quem está lá e formação buscando uma sucessão, né? Isso que a gente também pensou, até pelo número de empregados, a idade, número de empregados aposentados, né? E que vão sair, então você tem que ter alguém preparado já para substituir essa pessoa. E hoje cada setor tem um coordenador, né, e tem um supervisor que seria essa pessoa também que fez o curso, ela já está ali para auxiliar, aprendendo, para se acontecer do coordenador sair, a gente já tem outra pessoa, nenhum setor fica desamparado. Tem alguma recomendação do Tribunal de Contas que exige que tem que ter a aposentadoria, como é que chama, compulsória? Existe uma emenda complementar, constitucional, isso. Ela é de 12 de novembro de 2019, então não é nenhuma recomendação, é lei, é constitucional. Todos os empregados aposentados após 12 de novembro de 2019 devem ser imediatamente, não é desligado, o termo certo é o contrato de trabalho deve ser extinto. Não é assim, ele não vai ser demitido nem pedir demissão, existe a extinção do contrato de trabalho. E é constitucional isso. E nós temos alguns que estão já. Eu posso só abrir um parênteses para comentar sobre isso. Nós fizemos um procedimento administrativo, o qual está amparado com um parecer jurídico e amparado também por orientação do Tribunal de Contas, de que esse tipo, o empregado público ou servidor público aposentado a partir de novembro de 2019, o contrato dele é extinto e simplesmente é desligado, né? Mas no nosso caso, em especial o Endur, por não ter orçamento próprio, precisar trabalhar e ter que ter todas essas especificidades de cada função, não seria coerente da parte da gestão pegar, aposentou, desligou. Cada um tem um valor dentro da roda da Endur, da dinâmica de trabalho. Então, foram aposentando pessoas de 2019 em diante e pensando também no princípio de isonomia. Isso chegou em 2021, já havia mais de uma pessoa, tinha algumas pessoas já que deveriam ser desligadas, mas não tinha como substituir, porque não tinha concurso. Estávamos em plena pandemia, também não poderíamos demitir ninguém, nem extinguir o contrato de trabalho. Então, nisso, a gente fez o concurso, deixou, então, vagas aptas, pessoas classificadas aptas para poder assumir no momento correto. Nisso, a gente fez um estudo do impacto econômico financeiro, agora deste ano, no ano eleitoral, que agora, nesse momento, se a gente consegue
dar esse passo adequado de acordo com a realidade do Endur. E a gente fez uma decisão administrativa e programou essas extinções para até o dia 31 de abril, junto com a previsão financeira, já para fazer essas extinções de contrato de trabalho. Não é a demolição de justa causa que em tese teria uma indenização, mas mesmo assim ainda interfere, por ser mais de 20 pessoas, assim, 28 eu acho que são. Não me recordo o número exato. Mas entre esses são os aposentados e aqueles desempregados que completaram 70 anos, né? São 8 pessoas São 8. na aposentadoria. Lembra que daí quando a concessão a gente fez a conta e várias pessoas saem, né? Não é da data da concessão, né? É da data da onde conta aquele retroativo que ele começou a receber. Se ele se aposentou em 2023, porém ele já estava aposentado antes de 2019, ele não entra nesse processo de extinção. É só quem se aposentou e passou a receber e ter o direito depois de novembro de 2019. São 8 pessoas e 2 por idade. 2 por idade? 2. Então, me confundi. Inicial são 28, mas a gente foi excluindo de acordo com outros saíram com a lei. dos anos. Isso. O importante aqui, se vocês estavam programando, vocês estavam fazendo uma construção de reservas financeiras para... Não só financeira, mas a pessoal, né? Da pessoa, né? Não só financeira. São pessoas que são fundamentais para a continuidade ali, o exercício do trabalho de gestão. Mas esse processo de análise completo, desde os pareceres e tudo, está finalizado e vai ser entregue para eles poderem analisar. Então, essa documentação está ótima. Agora está no jurídico. Aí, só para fechar, volta lá os pilares. Que é servidora de carreira. Sim, são 2 servidores de carreira que estão no país. Certo. Então, assim, para fechar o pilar, então, essa renovação das máquinas e equipamentos, essa valorização e capacitação das pessoas, né, ela busca o quê? Um serviço de qualidade. Né? A finalização do serviço, a entrega de um serviço de qualidade para a população. Né? É a cereja do bolo. É isso que a gente buscou. É que a Sala fez todo o recap, pintura de meio fio, tudo certinho, mas ficou lá um monte de entulho de resto de asfalto num canteiro. Dá para aceitar? Leva uma multa, né? Na Secretaria da Infraestrutura. Né? Ou pega a pá e joga no canteiro. A busca de pessoas capacitadas é para isso. É isso. E fechou. Então, tá, só antes ainda de virar aí, é importante ressaltar que nós falamos em renovação de máquinas. Uma linguagem bem fuleira e popular. Tem algum veículo que vai ficar em cima de toco lá, que vai ficar com problema, com motor que não anda? Vai ser apresentado. Vai ser apresentado. Vai chegar lá. Venha. Tá bom. Tem a parte. Nós fizemos, quantos leilões nós fizemos, Emerson? 4. 4 leilões com esse recurso que você mandou para a Endur, que a gente foi renovando, fomos tirando os problemas maiores e fomos leilando. Então, depois vai ter o capítulo à parte. Vai ter a parte. Tá. Então foram 4 leilões de descarte. E ainda tem coisa para, no nosso entendimento, que precisa ainda... Certo. Mas ainda está se usando. Certo. Então, dando sequência... Emerson, tu te apresenta, quanto tempo tu está lá, é importante esse registro aí. Então, meu nome é Emerson, eu estou na Endur há 6 anos, agora 1º de outubro. Até esses 2 concursos que foram apresentados aqui, eu era funcionário com menos tempo de casa lá na Endur. Hoje eu faço parte do time da licitação, contratos e compras, estou ocupando o cargo de agente de contratações, que aqui na prefeitura é o pregoeiro ainda, né? Na Endur, devido a algumas mudanças legais, houve uma mudança também da terminologia. E, dentre outras coisas, a gente também preparou a apresentação da prestação de contas de todos os demais setores aqui. Então, a gente vai iniciar com o meu setor, que é o licitações, contratos e compras. Nós separamos as licitações por alguns setores da empresa de forma como elas funcionam. Aqui também vocês vão perceber que são licitações, não são necessariamente os contratos.
Porque uma única licitação ela pode gerar 7, 8, 9 contratos, que normalmente é menor preço por item, então conforme cada um ganha os seus itens, vão gerando vários contratos. Mas todos eles têm a vigência junta, então eles começam e terminam na mesma data, por isso para fins de agrupamento é mais fácil a gente tratar das licitações mesmo, né? Então no setor administrativo, nós temos aí material de escritório, toners, crachás e carimbos, com final de vigência para fevereiro de 2025. Só um pouquinho. Vamos dissecando isso aqui. Uhum. Fevereiro está aí. Sim. Já se iniciou um novo processo? Então, prefeito, na Endur, o processo licitatório, ele leva em torno de 20 a 30 dias. Ah, tá. Ele é bem mais rápido porque é menos burocracia, menos espaço para passar, né? Perfeito. Então ele funciona de forma mais Então rápida. dá tempo para... Bem tranquilo. Nós temos todo um calendário preparado para todas as licitações que vocês estão vendo aqui. Tem uma data prevista para a nova abertura da licitação, com a data em que a gente tem que começar a pedir orçamento, a data que a gente tem que terminar o termo de referência, tudo bem certinho organizado. Você pode ser. É registro de preços daí? Esse primeiro é registro de preços, que eu falei. Então, Registro de preço, material de escritório, toners, crachás e carimbos, com vigência até fevereiro de 2025. O segundo processo, que é a alocação de software de gestão. Esse é um contrato. Ele está no primeiro ano de vigência dele, termina agora em 27 de fevereiro de 2025, mas ele pode ser renovado por mais 4 anos. Vocês vão perceber que lá para baixo vai ter mais um software, então eu já vou abrir um parênteses aqui. Esse aqui é a parte pública da Endur. A Endur, como ela é metade, vamos dizer assim, no português mais simples, metade pública, metade privada, né? A gente compra como público, vende como privado. Então tem uma parte do nosso sistema que ele segue a parte pública, que é o mesmo sistema que a prefeitura usa aqui, o SCP. E tem uma outra parte do nosso sistema que ele vai ser um pouco mais ligado à iniciativa privada. Então nós precisamos de outra empresa para fornecer. Não existe uma empresa que forneça as duas coisas. Na sequência, outro registro de preço, material de limpeza de gêneros alimentícios, tem 2 coladinhos ali. Isso aí é porque foi feito para que eles coincidam a data e unam-se em uma única licitação. Provavelmente aqui, por vencimento, ou acabou algum produto, foi aberta uma nova licitação, o fornecedor não conseguiu terminar de cumprir o contrato, teve que fazer uma nova licitação, virou 2 e vai se unificar novamente para 1. A locação das salas do terminal rodoviário. Então isso aqui também, desde 2023, a locação das salas, tanto da rodoviária, terminal rodoviário Alcido Leonardi, quanto do terminal urbano, são feitas diretamente lá pela Endur. Essa licitação ela foi feita em 2023, bem no começo do ano, vence agora em março de 2025 e ela pode ser renovada por mais 2 anos também. Na sequência, telefonia móvel, esse foi um pregão ainda realizado em 2021, então ele pode ir até 2026, pode ser renovado para mais 1 ano a telefonia móvel. Os materiais de expediente é mais um registro de preço para junho de 25. Sistema traz valor. A gente vai falar mais ainda sobre ele nas licitações de frotas. Esse é um outro sistema que a gente utiliza como tabela de referência, principalmente quando a gente faz aquisição de peças e serviços na área mecânica de manutenção. Também, 2023, pode ser renovado até 2028, mas a vigência do contrato atual vai até agosto de 25. Esse traz valor é mesmo da Audatex, né? É similar à Audatex. A grande diferença entre a Traz-Valor e a Audatex é que a Audatex não traz o que era mais importante para a Endur, que eram as máquinas pesadas. E a Traz-Valor ela consegue fazer tanto das máquinas pesadas quanto até da pedreira e usina. Então a gente teve uma melhoria nesse sentido. Mais um detalhe. A Traz-Valor trabalha com sim. 2 qualidades de peça, a genuína e a original. Então são valores diferentes. Na Audatex, a gente normalmente sempre era cobrado pela genuína. Só tem essa peça. Mas nem sempre era genuína. Existia o risco. Aí o poder de fiscalização da gente não é tão grande. Na Traz-Valor você já compra a peça. E nós estamos comprando a peça original, não a genuína. A Traz-Valor, a responsabilidade dela é buscar orçamentos para nós. Elas entram em contato com os fornecedores, 3, 4, 5 fornecedores, de autopeças mesmo. Então eles trazem para nós um preço que é a realidade de mercado. Assim. Entendi. Na sequência aqui nós vamos ter as publicações de atos oficiais. Então isso aqui é junto a um jornal de circulação regional, para a gente fazer a publicação das licitações e dos demais atos oficiais da empresa. Também a licitação de 2022 pode ser renovada até 2027.
O vencimento do contrato atual é 4 de setembro de 2025. Manutenção de ar-condicionado predial, é um registro de preço. Foi renovado para mais um ano, vai até outubro de 2025 agora. Gêneros alimentícios, materiais de limpeza, é similar àquelas licitações que a gente falou de cima, com outros produtos, é claro, né? Vai até novembro de 2025. Link de internet e telefonia fixa foi licitado agora esse ano. A gente mudou um pouquinho até a funcionalidade, separou, colocou... Esse link de internet, ele é um link reserva para a Endur. Então ele é uma internet comercial, dessas que qualquer empresa tem do comércio, e ele fica lá como um backup. A internet que a Endur usa é o link de fibra ótica que vem da prefeitura, que tem uma qualidade muito superior. Mas caso rompa uma fibra, alguma coisa assim, a gente sabe que esses problemas acontecem, nós temos um backup lá na Endur que passa a entrar em funcionamento. Não é tão rápido quanto, mas para servir ali para uns dias, para não ficar completamente fora do ar, né? E também telefonia fixa. Esse contrato vai até 2026, podendo ser renovado também para mais 2 anos. Aquisição do programa AutoCAD, então lá para o setor de engenharia, né? A gente fez a aquisição de 2 licenças AutoCAD para que fossem usadas pelos engenheiros. Contas de e-mail, aqui também entra junto a manutenção do site da Endur e as contas de e-mail. Foi feita licitação em 23 e essa já foi feito diretamente o contrato para 5 anos, vai até agosto de 2028. Já era, inclusive, acho que essa aqui é a 2ª ou 3ª licitação, sempre mantendo esse site e tudo mais, né? Foi feita uma dispensa para manter com a mesma empresa devido aos orçamentos que estavam bem dentro do valor de mercado. Serviço de tecnologia da informação, essa aqui é uma parte de terceirização da manutenção dos computadores, manutenções de sistemas, mais a parte de hardware do que de software. Também foi feito contrato para 5 anos agora, vai até março de 2029. E, o que eu falei, o outro software, que é o da parte de RH e contabilidade, que é mais a parte privada, vamos dizer assim, da Endur. E também foi feito contrato esse já para 5 anos, para 30 de maio de 2029. Aqui cabe uma explicação rápida. Na parte de locação de software de gestão, por que todos os outros contratos de informática são para 5 anos e esse foi feito só para 1? Porque esse ano, vai ser de 2025, vai ser feita nova licitação de sistemas de gestão aqui no município. E como é o mesmo sistema que atua no município, atua na Endur, e tendo em vista o tamanho do município e o tamanho da Endur, a gente fica um pouco receoso de como vai ser se trocar aqui, se eles vão querer continuar atendendo a gente lá ou não. Né? Para não ter solavancos, a gente decidiu fazer para 1 ano, pode ser renovado se haver a vontade das partes, e se não, se listar aqui, a gente licita lá novamente também. Mas o daqui, o que eu acho que falar é para junho, é isso? Vencimento é junho. Com passo de data ainda, fica atento aí. Que aliás então tem que ser já, sabe? Recursos humanos e segurança do trabalho. E também a gente agrupou, são contratos que versam um pouco, passam até pelos 2 setores, né? Então, EPIs, final da vigência 8 de fevereiro, e ali na 3ª linha vai ter EPIs de novo, e foi uma dessas situações. Uma das empresas que havia vencido o registro de preço não conseguiu cumprir, tivemos que rescindir e abrir nova licitação. Então a gente já fez próxima data de vencimento, fez um registro de preço para menos meses, justamente para funilar e voltar a ser uma licitação só. Nós temos a elegibilidade 2/2024, que foi feita para aquisição de Vale Transporte, São José das Palmeiras a Toledo e vice-versa, que, se eu não estou enganado, é um funcionário que recebe atualmente, mas tem que ter, né, para poder comprar. Extintores e acessórios, o registro de preço tem vigência até março de 2025. O contrato dos estagiários, que foi feito em 2020, tem vigência até abril de 2025, então está de fato terminando a vigência, não pode mais ser renovado, vai ter que ser aberta nova licitação. As marmitas, que são as refeições que são fornecidas aos funcionários da Endur, a licitação original ela foi feita em 2021, então, desde que haja acordo entre as partes, ela pode ser renovada por mais 1 ano, podendo ir até 2026, mas tem que ser feito um aditivo em maio de 2025. Seguro de vida foi licitado agora em 2024, para 1 ano, então em julho de 2025 pode ser feito um novo aditivo para mais 1 ano, e assim sucessivamente até chegar aos 60 meses. Aprendizagem é o contrato, como a Luciane já citou, da empresa Gerar, que faz a gestão dos aprendizes, né? O valor pago aqui, ele é medido conforme a quantidade de aprendizes. Então, por exemplo, se entrar aquela questão do Senai, se
verificar que é viável, você pode ir diminuindo a quantidade da Gerari e aumentando a quantidade no Senai, sem prejuízo contratual nenhum. O contrato com a empresa que faz a parte de medicina do trabalho, então fazem os exames admissionais, demissionais, os... PCMSO, os programas, né, todos, de saúde. Exatamente. PGR. Também a licitação é 2021, em agosto desse ano pode ser feito um último aditivo para mais um ano até 2026. O cartão do Vale Alimentação, então a Endur fornece Vale Alimentação, abono assiduidade e mais alguns benefícios para os empregados públicos, que é no meio de depósito de um cartão. A gente fez a licitação em 2022, pode ser renovada até 2027, agora em outubro de 2025 teria que ser feito novo aditivo. Os uniformes, fornecimento de uniformes para os funcionários, foi feito recentemente novo registro de preço, a vigência dele é até outubro de 2025. Relógios ponto, que é tanto a manutenção dos equipamentos existentes, quanto a aquisição de novos, é um registro de preço também, com vigência até dezembro do ano que vem. Essa licitação foi homologada recentemente. Dando sequência, então, a gente entra nas licitações que tratam de frotas e oficina. Aqui nós temos o primeiro processo, que foi problemático agora no mês de dezembro. Gases para sol. Então aqui é um registro de preço para adquirir oxigênio, a mistura de gás para sol da MIG, enfim. Não, acho que a gente nem usa isso. É bem simplesinho lá os equipamentos. O que aconteceu? Essa licitação ela tinha previsto para ser aberta agora em dezembro. Mas, na hora de você buscar os orçamentos, as empresas já estavam todas caminhando para o recesso de final de ano. Então não foi possível abrir uma nova licitação, porque ao passo que a gente faria os orçamentos e abriria a licitação, elas já iam estar todas em recesso de final de ano, ninguém ia aparecer para apresentar a proposta, né? Então ela foi deixada para o ano que vem. O que ocorre? Nesses últimos 12 meses, a Endur fez 2 pedidos de gás. Então é um consumo extremamente baixo. A gente já notificou o gestor desse contrato, que é o Claudio Miro de Souza, o coordenador lá da Pedreira, que mais usa isso, e ele vai tentar deixar um estoque dele lá, preparado para alguma eventualidade. Na oficina também já foram avisados para manter isso ali, caso haja alguma necessidade, mas já ainda tem um bom estoque disso, e iniciando o novo ano a gente já vai iniciar tratando dessa licitação aí. Tá, só um pouquinho aqui, é importante registrar então isso aí. Aqui nós temos um problema que vai ficar para o próximo gestor lá, que pelos cálculos que se tem de estoque, e a gente tem possibilidade de comprar ainda mais para deixar mais estoque, então aí tem que, não sei, tem que fazer essa compra, deixar lá, e aí para dar tempo. Sim. Tá. Mas assim, dentro do nosso calendário, essa licitação, ela acontece ainda dentro de janeiro, e no mais tardar início de fevereiro já tem os contratos assinados com o fornecedor. É uma questão mesmo que não haja outro problema. Estou preocupado em não faltar o produto para eles trabalharem. Nós temos uma outra situação, prefeito, que a gente tem um registro de preços também de solda, bem o serviço de solda. Como prestadores de serviço que fazem a solda. Isso, que fazem a solda. Então, caso tenha problema com o gás, que não pode, tem os prestadores de serviço, tanto na mecânica quanto na pedreira, que no seu registro de preço está incluso o serviço de solda. Solda MIG, solda com oxigênio, enfim, todo o sistema de solda. Que pode suprir uma tem que fazer a solda, não tem o gás, chama o prestador de serviço e faz. Na sequência, nós temos a parte de pneus, câmaras e protetores, final de vigência para 18 de fevereiro. É um registro de preço também, com todos os pneus e câmaras, enfim, que é utilizado por toda a frota da Endur. Óleo diesel S500 e S10. O primeiro é a granel, que é entregue, a gente tem o próprio tanque de abastecimento lá, né? E o segundo, que é para abastecimento em bomba. Esse aqui também é um registro de preço. Aqui já cabe ressaltar, na questão de combustíveis, a gente vem fazendo registro de preço para apenas 6 meses. Por conta das solavancos aí, variação de preço no mercado, para não ter tantos reequilíbrios, a gente diminuiu o prazo para 6 meses e vem funcionando muito bem. Na sequência, serviços de borracharia, que é o serviço de socorro, de emergência, de troca de pneus, tudo mais, né? Porque a gente compra o pneu sem o serviço de instalação do pneu. A gente tem também o serviço de borracharia para instalar o pneu e para fazer eventuais consertos. Também vigência até março de 2025.
A inexigibilidade 5/2023, que é a revisão da motoniveladora New Holland. Esse aqui é um contrato que foi feito diretamente com a New Holland, logo da entrega da motoniveladora RG200D Evo, lá no início de 2023, ela compreende as revisões dessa máquina até que ela atinja 2.000 horas. Então esse contrato ele pode ser renovado até 2028 e vai ser renovado até que a máquina atinja as 2.000 horas. A sequência, manutenção elétrica da frota. Aqui já é uma dessas que usa o sistema traz-valor como referência de preços. Então a gente dividiu a frota toda da Endur em grupos, veículos leves e médios, caminhões e ônibus, máquinas pesadas, e aí as máquinas a gente divide de novo, né? Escavadeira, rolo, cada fornecedor entra em todos os lotes ou nos lotes que quiser, oferece um percentual de desconto, esse percentual de desconto é aplicado sobre o valor de referência que traz a tabela traz-valor. Manutenção elétrica da frota até 4 de 2025, como ele é um contrato, ele pode ser renovado por até 5 anos, pode ir até 2029. Manutenção continuada de caminhões, mesma situação, foi feito em 2023, pode ir até 2028. Gasolina, rede de preço para 6 meses, foi feito agora recente, vai até 21 de maio de 2025. Manutenção de ar-condicionado da frota, novamente, até 5 anos, também é desconto sobre a tabela traz-valor, pode ir até 2029. Manutenção de ferramentas, é um registro de preço, vai até julho de 2025. Isso aqui é a manutenção dessas ferramentas maiores, ferramentas a combustão, ferramentas elétricas, essas ferramentas mais usadas aí nos setores de obras. Lixadeira, furadeira, motosserra, isso daí. Régua vibratória, enfim, todas essas ferramentas aí. Lavagem de veículos, esse também é um contrato com desconto sobre atraso-valor, foi feito em 23, já foi renovado uma vez, pode ser renovado de novo até 2028. Insufilme e envelopamento, aqui também compreende esse envelopamento, são adesivos. Esses adesivos a gente também usa, por exemplo, para placas de obra, que o município exige. A licitação ela é ampla, né? Ela tem lá o item de isofilme para os veículos e tem item de adesivo recorte e item de adesivo impresso. Inicialmente era mais para a parte de quando chegavam os veículos novos para a gente fazer a plotagem deles, mas também usamos para fazer as placas de obra, tudo mais, tudo que precisa de adesivo, né? Manutenção de veículos leves, médios e vans até agosto de 25, também é um contrato, pode ser renovado até 28. Mangueiras e conexões, também é desconto pelo atraso-valor, já foi renovado uma vez, pode ser renovado até 2028. Seguro da frota, nós fizemos uma nova licitação agora em 2024, porque uma das seguradoras não quis renovar o contrato. Eles alegaram lá que não valia a pena, enfim, não quiseram renovar. Essa parte da frota a gente teve que licitar novamente, e agora ambas vão até 2025 também. Manutenção de máquinas, também é desconto sobre a tabela traz-valor. Aqui também um dos fornecedores não renovou o contrato, então tem mais uma licitação aqui, que está em processo de contrato agora, mas que também vai até dezembro de 2025 para manutenção das máquinas pesadas. Volta lá no óleo diesel, eu quero fazer um comentário aqui. Lá em cima, no quarto. Nós temos dois tipos de óleo diesel. Nós temos máquinas que usam o S10 e usam o S500. A sugestão, ou não é sugestão, como é que nós estamos trabalhando? Máquina que foi feita para usar S500, fica no S500. A máquina que vem, ou veículo, caminhão, para usar S10, trabalha com S10. A Endur usava tudo S10. Não, pode usar tudo S10. Então. Gente, estourou todas as bombas dos equipamentos que eram para usar S500, não aguentaram o S10 e causou um problema enorme para nós. Então, pode ser que às vezes alguém vem e diz, não, muda isso aí tudo para um óleo só. A sugestão que a gente dá é de que vocês permaneçam com esses dois óleos. E nós só temos capacidade de armazenamento para um tipo de óleo. Para um tipo de óleo. Então nós fizemos, hoje a gente armazena o S500 e compra no posto o S10. Está dando certo. E está dando certo. Luiz Fernando, Oi. Temos problema com bomba injetora? Não. Foi alterado
S500 e S10 não tivemos mais. E como que era antes? Antes era abastecido tudo. Não, como que era a questão das bombas aí? Bico? Era uma, duas por mês. Depois que foi feita a Não faz, vocês vão sentir. Assim funciona. Tá bom, só esse registro. Nós temos 39 veículos que usam S500 e 23 que usam S10. Mas E o contrário não dá para fazer também. também não. Hoje a gente ainda usa mais S500. Só que cada aquisição nova sai um S500 e chega um 10. Vai chegar um momento que vai fazer a Equilibrado. Inclusive na Melosa Essa- foi feita uma alteração. Gasta mais o S10. S500. Tem mais equipamento. Aqui vale só um pontinho que algumas máquinas novas ainda pedem S500. As duas retroescavadeiras que a gente adquiriu em 2024, elas ainda vêm com recomendação para usar S500. As máquinas pesadas, elas foram para o S10 e voltaram para o S500. Elas estão saindo de fábrica de novo, com orientação de usar o S500. Um pouquinho mais barato do que o S10. E porque o S10 forma aquela borra, é muito óleo vegetal junto, né? E aí com a máquina pesada é mais complicado, não estão se adaptando. E motor estacionário, esse sem pensar em usar S10. Enquanto o país vender S500, usa S500 que vai dar certo. Por exemplo, um rolo fica às vezes com um abastecimento, tem um rolo reserva. Vocês vão ver lá, o rolo mais velho que a Endur tem, pneumático. Esse rolo ele está de reserva, mas você tem que manter o tanque abastecido. Se você pôr o S10, deixa lá o rolo 20 dias sem funcionar e não tirar o produto, pode preparar o dinheiro para dali a pouco trocar bico injetor, fazer a reforma de bomba, porque sempre embaixo a gordura, e hoje nem é óleo vegetal que tem lá, é gordura animal, e já tranca tudo. São macetes, né? Que tem que evitar, senão custa. O pessoal lá do campo está por Sabe? dentro. Sim, Luiz Fernando, o pessoal lá da oficina sabe. Mas em algum momento alguém tomou essa decisão de colocar só esse 10, né? Ah, sim. Aí nós chegamos lá e... Espera aí, mas isso aqui não é isso. Por que a decisão de mudar? Por conta do bolso. Todo dia de manhã ia precisava ir trabalhar, a máquina não pegava. E não pega, vai motor de partida, porque o operador, o motorista não para de tocar na partida. Daí a pouco ele pega falhando, quando vê, tranca um bico, faz isso, faz aquilo, vai lá para a oficina, tem que trocar tudo. E a gente teve que trocar quase de todos que fizeram essa troca. Agora eles estão assim, conforme a recomendação, esse é o diesel que a gente usa. E o Emerson falou um negócio, a XCMG, embora seja nova, né? A Redescavadeira recomenda S500. Dando sequência, lá para a área da pedreira e usina de asfalto. Nós temos a licitação que é o registro de preço de transporte de agregados, vigência até fevereiro de 2025, perfuração e detonação de rocha, que é o serviço terceirizado mais importante talvez da pedreira, vigência até março de 2025. Tem renovação? Não, é registro de preço. Área de preço, Manutenção continuada da pedreira e da usina de asfalto. Esse aqui também é em cima da tabela traz valor, é um contrato, foi feito em 2023, já foi aditivado para um ano, pode ser aditivado para mais 4, indo até 2028. Agregados de britagem, também é um registro de preço que a gente mantém com todos os tipos de pedra, enfim, que podem ser utilizados para Endur. É tanto para abastecer a nossa pedreira, caso aconteça alguma coisa, a gente tem um contrato de marroada, quanto para se a nossa pedreira não conseguir britar, a gente consegue comprar de terceiro para continuar executando a obra, né? Registro de preço de rebobinagem de motores elétricos, também voltado principalmente lá para a pedreira, aqueles pequenos motores lá, tem vigência até junho de 2025, lavra e licença ambiental da nova área da pedreira, e aqui eu vou puxar para o último item ali, que é a licença ambiental para a usina. Esses dois contratos aqui, um diz respeito à área que foi
adquirida por último, no final da gestão passada, início dessa gestão, ali da pedreira da Endur, e ela ainda está em processo de lavra e de licenciamento. Está tudo ocorrendo tranquilamente, é uma empresa contratada para fazer só isso para nós. Então, esse contrato aqui, ele vai permanecer com essa empresa até que ela entregue, de fato, todo o registro ali, que não depende só dela, depende de órgãos terceiros, como a ANM e IAT. E ali embaixo, a licença ambiental para a usina de asfalto é a mesma situação. Mais para frente na apresentação, a gente vai tratar exatamente dessas licenças, mas também é um contrato com terceiro, que o objeto final dele é a entrega da licença ambiental da usina. Então, enquanto não vier a licença ambiental da usina, o contrato ele vai ser mantido. Materiais betuminosos. Aqui nós temos o CAP, o RR, todos esses derivados de petróleo que são usados para a fabricação de asfalto. Óleo de xisto, como é um óleo combustível, a gente também faz o registro de preço dele para só 6 meses. Os materiais betuminosos, a gente está mantendo o contrato, o registro de preço para 12 meses. Por quê? Como a Petrobras é a fornecedora única, não tem como você comprar de outro, você só tem como comprar da Petrobras. A Endur não consegue comprar da Petrobras, tem que comprar de um terceiro. Mas a regulação do preço do mercado é feita pela Petrobras. Então a gente consegue que o preço ele vai variando conforme o preço da Petrobras. A gente fez um entendimento no edital e no contrato com essas empresas para que os reequilíbrios ocorram conforme a Petrobras. Então não está tendo problemas quanto a isso. Chega até um certo momento diminui o valor. Diminui, tem meses que diminuem e tem meses que aumentam. É conforme a tabela da Petrobras ali, as variações que a Petrobras apresenta. O óleo de xisto não, ele já é um combustível, então esse é para 6 meses mesmo. Coleta de resíduos sólidos e líquidos da usina de asfalto, esse aqui já é uma derivação da licença ambiental, foi uma exigência do IAT, então a gente tem uma empresa hoje contratada só para retirar todo e qualquer resíduo que seja produzido pela usina e não seja utilizado, como o resto de CAP, às vezes cai ali um pouquinho enquanto está descarregando, tem que ser retirado por essa empresa e dada a destinação correta. Esse contrato vai até agosto de 2025, e ele é um registro de preço, então tem que ser feita uma nova licitação lá em agosto. Licença ambiental para a usina, eu já expliquei. Aqui são mais materiais voltados para a parte de execução de obra, tanto construção civil, pinturas e também de abastecimento da fábrica de artefatos de cimento. Então nós temos ali, com vigência até 21 de janeiro de 2025, os óxidos de ferro, que são aqueles produtos utilizados para dar pigmentação ao concreto. Então hoje a gente faz muito a ciclovia em vermelho e tudo mais. Também produzimos na fábrica os pavers táteis lá, também vão com coloração amarela. Para isso essa licitação. Na sequência, tintas para pintura viária e tachões. Então isso aqui é voltado para a sinalização viária, são as tintas viárias, né? Também é um registro de preço, vigência até 25 de janeiro. Vergalhões de aço. Só um pouquinho, esse estoque da tinta viária fica na Endur. Sim. Não tem nada a ver com estoque da Secretaria de Trânsito, alguma coisa parcial. A tinta usada pelos setores de pintura da Endur são adquiridas pela Endur e estocadas na Endur. Todo um controle de estoque. Todo o controle é nosso. Foi fazer uma pintura, uma lata, não sei o que, deu um sinistro lá, caiu, tropeçou, como é que faz? Limpar, né? Não, preocupação de material, é controle absoluto do estoque. Que hoje tem na contabilidade, tem lá fisicamente. Sim. Tem. É isso que eu quero saber. Quebra técnica, Vergalhões de aço, esses aqui também são usados tanto para execução de obras quanto para alimentação da fábrica, né? Grama em leiva, materiais de construção, março de 2025, isso aqui é um registro de preço de alguns materiais de construção. Tubos de concreto e concreto usinado, também um registro de preço. Prevê tanto todos os tamanhos de tubo quanto o concreto usinado. Esse aqui, conforme vai fazendo um tempo assim, às vezes, mas o concreto usinado tem 3 ou 4 diferenciações, que é aquele MPK, MPA. Tem vários tipos de MPA e tem inclusive o concreto já pigmentado também, caso tenha algum problema com o nosso caminhão bitoneiro, a gente não consiga produzir, está apto a ser entregue. Metalurgia e vidraçaria, vigência até abril de 2025, também um registro de preço. Coleta de resíduos e locação de caçamba de entulho, isso aqui é para atender à legislação municipal de destinação correta dos resíduos da construção civil. Então a gente mantém um registro de preço com a empresa responsável por isso, vai até abril de 2025.
materiais hidráulicos, materiais elétricos e aquele último material de construção ali embaixo, a gente fez um modelo um pouco diferente de contratação que o município também realizou. E essas 3 licitações, elas também são em percentual de desconto, só que sob a tabela SINAP. Como a Enduro é contratada pelo município utilizando a SINAP, a gente utilizou essa mesma forma de contratação. Então, a empresa que fornece material elétrico para nós, a gente vai lá na tabela SINAP, verifica o preço, aplica o desconto que ela ganhou na licitação e dessa forma ela fornece para nós. Isso resolveu 2 problemas. Primeiro, que o material hidráulico, uma época, tinha 800, 900 itens. Aquele 901 que não estava licitado era o que a gente precisava para a obra. Assim não, como tem na tabela SINAP, qualquer coisa que você precisar, tem lá, você consegue adquirir ela e com um preço que é regulamentado pela Caixa Econômica. Então resolveu 2 problemas de uma vez só. Materiais elétricos e materiais para construção é a mesma situação. Materiais hidráulicos e elétricos é um lote só cada um. É um lote de material hidráulico e um lote de material elétrico. Aquele material de construção, a gente já fez uma divisão em mais lotes. Então, é um lote que é o forro e as coberturas, um lote é os tijolos, um lote é a parte de acabamento. Tem lotes bem divididos para isso. E ainda assim tem alguns produtos que a gente mantém no registro de preço, como cimento, areia. São produtos que a Enduro usa em grandíssima quantidade. Não valeria a pena a gente pegar só o desconto da SINAP. Vale mais a pena a gente ainda negociar o centavinho no preço do saco de cimento, por exemplo. Seguindo ali, placas de trânsito, microesferas, solventes e materiais para pintura. Isso aqui também é mais voltado para a parte de sinalização viária. É um registro de preço que vai até junho de 25. Pavers e cimentos. Então aqui a gente tem tanto os blocos de concreto, de pavers, quanto os cimentos, que hoje a Enduro utiliza 2, né? O CP2 e CP5. CPZ, alguma coisa lá. Enfim. Que é tanto para a produção da fábrica, né? O Avari também, né? É o CPC, o Avari, sim. Na sequência, a gente tem locação de banheiros químicos, também um registro de preço, que vai até setembro de 2025. Aquisição de abrigos para pontos de ônibus. Então, a gente foi contratado pelo município para fazer a instalação de pontos de ônibus em alguns locais. 70, possivelmente. Exatamente. Dessa mesma 30 forma... serão colocados. Quando conseguir colocar, tem 30. Dessa mesma Esse ano ainda. Este ano ainda. E já chegaram esse material? 20 foram instalados. Já foi instalado 20. Qual que é o direito dos demais? Os outros pontos de ônibus. Não deram previsão para os próximos. Até agora o que a gente fez foi programar. Daí, quando o Fabiano passar a próxima etapa, a gente ia explicar. Maripá ou Mário Souza? Isso. Mas eles vão entregar mais os 10. Existe essa promessa? Sim. Pode ser que às vezes falhe, mas 20 já foram entregados. Também É. A senhora está adquirido 30, então. Não, a gente fez um registro de preço para... Se o município contratou a gente para 70, se não me engano, a gente fez um registro de preço de 80 ou 90. A gente fez um registro de preço um pouco a mais, até para se tiver uma outra obra que entra. Às vezes, por exemplo, a urbanização da Carlos Baraim também usou ponto de ônibus. Então a gente já tem isso registrado ali, é só pedir junto à empresa então, também. esse aqui é um ponto importante que se registra aqui. Nós temos no fundo do PROCON, já me ajuda aí, está chegando perto de 10 milhões, né? 9 alguma coisa. Vamos considerar 9, né? 9 milhões. O que a gente fez com o acordo do Ministério Público? O fundo do PROCON só dá para pagar a manutenção do prédio. Nem os servidores não podem pagar com o fundo do PROCON. Insistimos. E vendo a necessidade, nós temos próximo de 500 pontos de ônibus, mas menos de a metade que tem coberturas. Então, decorrente das exigências, etc. e tal, a gente contratou com aquele recurso. Então, tem lá esse recurso. Aí tem que ser feita uma articulação com o Ministério Público para continuar esse processo, porque é o dinheiro que fica parado lá. E não dá para usar em outra coisa. Então, já que as pessoas que ocupam o transporte público também são consumidores, né? Dá essa condição de atender dessa política de mobilidade. A famosa desvinculação, né? Também tem os 30%, que não sei se foi votado,
Se for para votar, é hoje ou amanhã, aí lá no Congresso. Era para ser desvinculado até 50%. Não sei se houve essa, confesso que eu não me antenei a essa lei. Mas, enfim, é dali que está vindo o recurso. Continua, certo? Dando sequência, ferramentas manuais diversas, acessórios, rede de preço, outubro de 25, locação de máquinas e ferramentas, novembro de 25, e tintas e materiais para pintura, que sim, mais voltados para pintura civil, pintura de construção civil, até dezembro de 25. Aí agora nós vamos entrar na parte de frota. Aquela pintura ali do Mufato que foi comprada lá para o centro administrativo, que vai levar o nome do Milionário, foi vocês que fizeram? Não, eu não vou saber dizer. Ah, foi a equipe da Infra? Ah, certo. Tá. Certo. Só um complemento, Emerson. Foi a aquisição de 2 licenças do programa de engenharia. Os engenheiros da Enduro entraram no programa de formação para o PIN também? Não. Não? Então, adentrando a parte de frotas. Nós dividimos aqui também pelos setores, né? Conforme cada setor, os veículos que estão alocados naquele setor não necessariamente precisam ser usados só por aqui. Então, o setor administrativo, basicamente veículos leves, todos em estado de conservação e condições de uso. Ali é enferrujado ou é barro? É sujeira. Mas por que não lavaram para tirar a fotografia? Pô? Eu acredito que ela foi lavada e sujou antes de conseguir tirar a foto. É o carro da topografia, né? Ah, tá. Vamos registrar. Não, período de chuva, prefeito. Então, setor de frotas e oficina. Nós temos aí tanto veículos leves quanto veículos pesados também. Ele é o caminhão, a melosa que chama, né, o caminhão comboio, que faz o abastecimento dos veículos e máquinas e também lubrificação quando eles estão em campo. E essa van que está sendo desenvolvida para ser uma mecânica móvel aí, para levar os equipamentos junto, se precisar fazer alguma manutenção. Setor de meio fio e... Volta lá na van. Essa mandou 2, tá? 2. Essa aí, ela foi com um problema no motor. Nós arrumamos o motor e transformamos ela numa oficina móvel. Certo. Essa foi da furgão para lá. Agora tem uma. Tem a outra. A outra. Tá. Daqui a pouco. Que é para passageiro. Só para fazer uma explicação, vocês vão ver aqui que tem o ano e modelo do veículo, né? E embaixo tem data de aquisição. Então, se a gente pegar, por exemplo, a van, ela é 2010, mas a Enduro adquiriu ela em 2022. A Enduro não adquire veículos usados, senão quando provém da prefeitura. Então, vocês podem levar isso em consideração. Essa data de aquisição é o dia que ela entrou na nossa frota. Antes disso, ela pertencia ao município, em todos os casos que aqui apresentaram, exceto o Corolla. O Corolla veio da Câmara Municipal. No setor de meio fio de calçadas, nós temos esse caminhão aqui, que faz tanto o transporte de material quanto o transporte de até 9 pessoas, né? Setor de galerias, 3 retroescavadeiras, 2 delas 2024, a escavadeira hidráulica e mais um caminhãozinho que também faz transporte de material e de pessoas. Setor de construção civil, tem o Celto e o Uno, que fazem, respectivamente, eletricista e encanadores, a Kombi para transporte de pessoas, um caminhãozinho que faz o transporte de material e pessoas, e a caminhonetinha que é usada mais pelo encarregado, tanto para levar material para as obras, né? No setor de pinturas, nós temos veículos leves e médios, tem a Kombi que é para transporte pessoal, assim como a Oroch, elas têm uma carretinha para precisar levar material, alguma coisa vai em separado do pessoal, tem o caminhão preparado para pintura de sinalização a frio, a Kiazinha que serve para levar basicamente a máquina de pintura da Hilário, que são as 2 máquinas de pintura que a gente tem, tanto o caminhão quanto a máquina menor. No setor de pavimentação, aqui estão alocados a grande maioria das máquinas e veículos da Enduro. Então você tem a Oroch, que é mais do encarregado, do coordenador, né, usando o termo correto, tem os 2 espargidores de asfalto, e ao todo nós temos 12 caminhões caçamba que estão lotados no setor de pavimentação. 3 deles estão aqui, 4 aqui, um deles é o Toquinho, né? Mas também é um caminhão caçamba, e você vai ter mais 5 caminhões caçamba aqui. Só voltando, aqui nós temos ainda o micro-ônibus, que faz o transporte do pessoal, dos colaboradores aí do asfalto, o caminhão pipa, capacidade para 8 litros. 8 mil litros de água.
mais caminhões caçamba e o caminhão tapa-buraco, que é equipado com aquela unidade de conservação de pavimentos, que ela segura o asfalto quente, faz a pintura, tem a fresa, faz todo o processo do tapa-buraco, inclusive da limpeza, e também é equipado para transportar até 9 colaboradores, contando o motorista. Temos o caminhão prancha para transporte dos equipamentos, e aí nós vamos entrar nos equipamentos propriamente que estão voltados no setor de pavimentação. Temos 3 vibroacavadoras. Essa Clemente Cifali, de 1981, é ainda a primeira vibroacabadora da Endur. Ela está lá, mas ela está com problemas mecânicos de embreagem. Tem a Vibro Vogeli, que é a última. Só um pouquinho. Vamos registrar aqui. A vibroacabadora 55729 está com problema, está parado, é o problema de embreagem. Isso. Ok. Mas o Emerson está colocando o problema da embreagem. Se chegar lá e quiser andar com essa máquina, anda. Ela, quando carrega, tem que movimentar, patina o disco. É isso. Não, Na verdade, é uma máquina 1981. É que é simples, ele tem solução. Tem. Mas eu acho que ela tem que ir para o museu. Assim. Na verdade, Ela já fez a parte dela, né? tá certo. Temos aqui também as 3 motoniveladoras da Endur, né? Essa aqui é a New Holland RGB Evo e chegou em 2022, inícios em 2023. Volta lá nas patrolas lá. Então esta E a Caterpillar 1991. Caterpillar mais velha que a gente tem. Que é quase uma reserva, né? Não, ela está funcionando perfeito. Só que a máquina 91 tem quantos anos? 33 anos, é claro que ela está totalmente desgastada. E essa New Holland é a máquina que nós adquirimos, é enorme essa máquina, grandona. Equivalente a Caterpillar 140. Ah, é maior? Ela é equivalente a uma Caterpillar 160. 160. Articulado. Emerson, deixa eu falar uma coisinha. Foi contratado no Senai um curso de operador de motoniveladora para os operadores da Endur. E todos eles fizeram o curso naquela máquina ali, para deixar todos habilitados na máquina. Eles encerraram no mês passado, que foi entregue o certificado. Essa função é muito importante, porque ela que né? Sim, Acabadoras, né? são 3. perde a produção. Na sequência vai ter. Eles são organizados por número de frota, Jade. A terceira vai estar aqui, ó. Tem Esquerda uns que superior. se destacaram no curso. Que é quem está operando, né? Aqui nós vamos ter a pá carregadeira, que está lotada no asfalto, 2 Bobcat, o rolo pé de carneiro, né? O outro rolo pneumático, que esse aqui é o mais antigo, o primeiro já estava aqui, que é o Caterpillar, que também foi adquirido agora recente. O que é aquele troço da frente da pá ali? Parece um cachorro morto? Hein, Luiz Fernando? Foi uma sacola que estava... O Na frente operador da estava Bobcat. meio revoltado no dia, estava com pressa, eu acabei tirando a foto assim. Um saco de lixo. Aquela foto ali, depois, aquilo ali que vai ser o problema. Pois é. Aí esse eu já resolvo. Eu falei para deixar tudo organizadinho. É a cereja do bolo. Bora. Aí nós temos aqui ainda um dos rolinhos, chapa pneu, o outro rolinho chapa pneu e os 2 rolos chapa pneu grandes, né? A vibroacabadora Bomag, que é a irmã do meio, vamos dizer assim, né? É a que foi adquirida em 2013, chegou em 2014. Essa vibroacabadora, ela está com uma avaria no motor. O motor abriu uma pequena janela, que não era previsto, então ela está parada hoje na parte mecânica da Endur. Já existem os 3 orçamentos e um processo iniciado, caso seja da vontade da nova administração, fazer a aquisição de um motor novo para instalar nessa vibroacabadora, que foi a orientação que a gente recebeu da área técnica de oficina. O processo está com os orçamentos ali. Como era final de ano, entra nessa questão de recessos, a gente tem esse cuidado, porque abrir licitação para manutenção de equipamentos em final de ano, ou vem um aventureiro que vai cobrar o dobro, ou não vem ninguém. Então a gente deixa isso para o início agora, mas chegando, se quiserem iniciar a licitação, o processinho está pronto em cima, já no setor de licitações, para dar andamento a tudo. Tá, tem uma frota
55657, grife-se na ata aquilo que o Emerson falou aqui. E a terceira moto niveladora, que é uma Case 2019, aparece aqui também. Além do trator New Holland. Ele tem também um rolo pata de carneiro, caso precise, dá para acoplar nele, né? E fazer a compactação também usando ele. Tá, esse rolo foi fotografado para botar aí, não? Tá lá no pátio? Está lá no pátio. Registre também em ata aí. No setor de cemitérios, a gente tem um veículo leve, que é para o transporte das pessoas, porque na época de plantão, então para fazer, sai do Cristo Rei, vai para o Jardim da Saudade, sai do Jardim da Saudade, volta para o Cristo Rei, tem um veículo lá e também para o administrador, o Giovanni hoje, poder fazer eventuais deslocamentos que ele precisa, né? Lá no aterro municipal, nós temos essas 5 frotas que ficam em tempo integral lá no aterro, à disposição, que é um trator agrícola Massey Ferguson, a pá carregadeira Case, o rolo compactador Omag, a escavadeira hidráulica e mais um trator de esteira. Esses 5 equipamentos, eles não saem lá do aterro. Tá, só um pouquinho aqui. Se frota 55833, que é o rolo compactador, até me lembro que a gente adquiriu na gestão passada. Estava em pleno funcionamento, e, claro, máquina sempre estraga. A gente recebeu a notícia que este equipamento, em decorrência dos incêndios que estavam acontecendo no aterro, e se eu não estiver falando a verdade aqui, me corrijam, por favor. Ele sofreu avarias, e a partir daquele momento esse rolo pouco funcionou. Então a gente tentou fazer, retomar, fez alterações, tinha as questões de ventoinha, fizemos o impossível, nós tentamos por bastante tempo. Isso. E essa empresa agora não tem mais atividade no Brasil. Então, para você deixar esse rolo compactador como precisa, tem que comprar peças da Alemanha, o que é inviável. Então, ele funciona, sim, porém, ele tem tempo de funcionamento. Então, funcionou 1 hora, 2 horas. Aquece o motor, trava tudo. E aqui fica um registro também importante. Não sei se leiloar, o que fazer. O município vai ter que comprar um compactador com urgência, estava programado isso aqui. Por quê? Porque a célula nova do aterro sanitário, já temos ela ocupada por poucos meses, além do tempo que está previsto. Então, a cada mês que passa, eu vou simbolicamente dizer assim, é 500 mil de prejuízo para o município, por não ter. Vai perdendo espaço, daqui a pouco já tem que fazer essa. Então, esse equipamento tem que ser olhado pelos senhores, junto com a administração, a necessidade de se comprar um novo equipamento para a compactação. Só uma sugestão, uma dica para ficar registrado. Como a gente contratou. Pois não. A Viamac, é uma representação de máquinas, ela adquiriu a representação da Bomag. Então até tem uma unidade aqui em Cascavel, nós já estamos em contato com eles e eles, juntamente com a Alemanha, direto lá para tentar ver se tem chegar numa solução para poder ainda utilizar esse equipamento. Essa informação não tinha, então? Não, é nova, é bem recente mesmo essa informação. Tá ótimo. E assim, como a gente tá lá no Compras, qualquer pecinha que você vai comprar para esse rolo é uma absoluta fortuna. Sim. Tudo que você vai comprar para ele é absurdamente caro. Então tem mais esse problema aí. Lá na parte da pedreira municipal, nós temos tanto um veículo leve para transporte de materiais, os 2 caminhões caçamba preparados para transporte de minérios, tem a caçamba mais reforçada, além das máquinas, né? São 2 pá carregadeiras e 2 escavadeiras hidráulicas. E a 966, o Jade lembrou ali, 1984, está lá em pleno funcionamento, mas perdeu o seu operador recentemente, que se aposentou e saiu. Não sabemos como vai ficar agora. Na fábrica de artefatos de cimento,
Nós temos 2 caminhões com guindaste MUC preparados, um caminhão betoneira e mais uma pá que fica lá para abastecimento da fábrica. Na usina de asfalto, uma pá carregadeira XCMG que fica lá para abastecimento dos silos da usina, né? Esses seriam os veículos da frota da Endur. Falando dos leilões, não está aqui, até porque são frotas que já estão baixadas pela contabilidade da Endur. Mas no último leilão restaram 2 retroescavadeiras que já estão baixadas, estão paradas no pátio para serem leiloadas. A gente já leiloou elas 2 vezes e novamente elas permanecem lá. É uma New Holland 2006 e uma New Holland 2012. Ambas estão lá no pátio, aguardando o novo leilão. Vocês fotografem esses equipamentos e aqui nós vamos botar numa outra lâmina frota baixada para leilões. Por favor. E se tiver mato ao redor, manda roçar antes da foto. Se tiver um mato que vai aparecer aqui. Está bem, está limpo. E além disso, tem outras. Tem sacola, tem outras caçamba. Tem metal, ferro. Mas tem mais pouca coisa. 2 veículos baixos também. Tem um Fiestinha no 2000, Então tá aqui. que também vamos incluir. Não, mas ele está aqui. Ele está aqui. Ah, tá aqui? Ele está aqui. Tá bom. Vamos entrar nesse aqui. Sim, já está aqui na apresentação. E a Courier também. Também está aqui. Também está aí. Eles já também estão baixados junto do... Qual é a frota? Não. Esses 2 já foi leiloado, já foi embora. Foi embora. O pessoal do leilão já ganhou o leilão, já levou eles embora. Luiz Fernando, você está falando de uma coisa, o Emerson outra. Os veículos que você falou, nós já leiloamos e foi. O Emerson está dizendo que esses outros veículos também têm necessidade de leiloar. Já estão baixados. Fotografia para colocar nessa reunião, está aí, Daniel, para anexar nesta reunião mais uma lâmina da fotografia que o Emerson, junto com o Luiz Fernando, vão trazer. Já vou terminar as fotos aqui dessa lâmina. Escrevam. Frotas baixadas para leilão. Certo. Indo para o próximo tópico agora, a gente entra nos licenciamentos ambientais. Então, o primeiro slide aqui... Deixa ele continuar lendo as coisas, daí eu só vou fazer a interação ali depois do mapa. Pode seguir para outra lâmina, Emerson, daí eu vou explicar o mapinha. Beleza. Então, a pedreira municipal que a gente trata aqui é a pedreira que está registrada em nome do município de Toledo, com concessão para a Endur. Ela tem 3 processos minerários junto à NM, todos eles com vencimento em julho de 2028. Tem uma licença de operação junto ao IAT, cuja validade expirou em 23 de setembro de 2023, sendo que já foi solicitada a renovação dessa licença em 22 de agosto de 2023. Então foi solicitado 1 mês antes de vencer, já se passaram 1 ano e ainda o órgão competente não repassou isso aí, né? Aí a empresa contratada pelo município para elaboração do plano de controle ambiental, essa era uma condicionante que o IAT nos pediu, o município. Inclusive hoje eu conversei com o Gilberto Schmueck, e junto com a empresa que venceu a concorrência aqui do município, eles iam fazer um sobrevoo de drone na área, para delimitar as poligonais e fazer os levantamentos topográficos e de mapa, enfim, toda essa dinâmica. Então quem tem que fazer esse levantamento é o município. É o município. Quando foi feita a licitação para isso? Para esse trabalho, foi feita uma dispensa, acho, no mês 11, se não me falha a memória, não sei precisar da data. É recente? Porque ficou a cargo do município, do prefeito. A gente por que demoraram tanto para fazer? Sabe disso? Não, porque... Não, essa solicitação do IAT veio mais recente. Ela veio recente. Foi uma das condicionantes. Isso. O processo vai evoluindo e vem só um pouquinho, deixar explicado esse troço aqui. Então, venceu em setembro, nós pedimos em outubro, em agosto de 23, andou no IAT, um dos condicionantes é que o município contratasse. Quando fizeram essas condicionantes, de imediato o município foi lá e fez o processo. Sim. É isso? Então fique-se registrado aqui. Então é que houve desídia ou desleixo da parte do município.
condicionante, registro, contratação e agora execução do serviço que dar-se-á quando? Em janeiro. Não, ele é uma sequência, né, prefeito? Sim. Findado esse plano de apresentado o plano de controle ambiental, remete-se ao IAT novamente. Tudo bem, mas a execução desse sobrevoo a janeiro. Não, foi hoje. Ah, já foi? Era para ter sido hoje, bom. o Gilberto passou. Possivelmente a gente vai ter esse documento, esse documento esse ano ainda. Não, foi aqui dentro do plano de controle ambiental. Não. O serviço da empresa. Não, eu acredito eu que só em janeiro. Janeiro. Então, também, aí vocês que vão receber. É que o sobrevoo faz parte dos trabalhos. Então, aí entra para o secretário de planejamento aqui. Isso. Então, aí o novo secretário vai ter que acompanhar esse dado que faz parte desse processo aí. E, por fim, ali tem ainda o certificado de registro junto ao Ministério da Defesa, o Exército Brasileiro, com validade até abril de 2025. É para as implosões isso. Isso. Mas isso também quem trata é a empresa terceirizada que faz as detonações, ela que faz essa parte aí junto ao Exército Brasileiro. Uma empresa que ganha que faz isso. Isso. Essa parte da detonação a gente terceiriza ela inteira. Está dentro das responsabilidades da empresa todas essas partes aí. Aí tem a área da pedreira. Está dentro da responsabilidade dela, mas a Endur precisa ter essa licença aí. O Exército, sem a obrigatoriedade manutentiva. O Exército nos... Sim, nos... Sem o CR do Exército, você não detona. Uhum. E aí a gente tem aquela área da pedreira, que foi adquirida mais recentemente, que já está registrada diretamente em nome da Endur. Possui um processo minerário junto à IEM, que ainda está em fase de concessão de lavra, e uma licença prévia junto ao IAT, que tem validade até julho de 2026. Então, A área que está agora sendo sim, explorada. Não, essa área não vem sendo explorada ainda, né, Vazé? Não, agora que eu quero chegar no mapa, volta no mapa. Então aqui, ó, eu vou calentar para ficar mais fácil a visualização. Esses três em verde, esses três processos em verdes aqui são os do município, que estão sendo licenciados e está sendo explorado. Inclusive, a nossa avanço de lavra está bem aqui, ó, nesse processo hoje. Em 2018, veja bem, não foi nenhuma ação desse governo, da gestão anterior, se achou por bem fazer o registro dessa área circunvizinha. Por quê? Com o receio de ampliação de algum outro empreendedor que pudesse vir atrapalhar. Vocês podem ver que aqui tem uma lavra ainda, rebaixo da nossa lavra. Então, para evitar qualquer tipo de discussão judicial quanto a registro, se optou em 2018 de iniciar o processo. E esse processo é lento, como a gente bem colocado, não tem ainda a necessidade nem a vontade de explorar essa área, a gente está tocando ele e temos uma empresa contratada para fazer esse processo. Isso essa é área, área vermelha, o que é? Essa aqui é Semix. E a azul? Semix também, veja bem, depois que nós fizemos em 2018, a Semix também pegou uma nova área. Então ela já entendeu que nós também tínhamos uma preocupação, ela também se preocupou. E aqui é importante ressaltar, né, Vanzela, que a lavra, ela está abaixo do solo. A gente ser dono da área não quer dizer que a gente é dono da lavra. O entendimento do direito minerário, parece que a agência até mudou isso. E hoje você precisa ter a anuência do proprietário, como a do município, para ter mas até então não tinha. Em 2018 o entendimento não era bem esse. Então foi feito já, mas isso aqui vai ser útil quando se esgotar essas áreas do município, a Endur possa ter pedra ainda no rebaixamento da lavra. Beleza? Por isso que o mapa é bem mais fácil de compreender pelo mapa. Tá, então assim, com relação à pedreira, não temos riscos, não temos nada que possa já está até perfurado para detonação, se quiser detonar em janeiro já podem detonar. Não, mas eu digo o seguinte, no documento, não sei o quê. Não, todos os documentos tá tudo certo. Estão em trâmite, alguns estão em trâmite com uma licença mas ambiental. não se tem riscos de criarem empecilho para a exploração. Estamos no atual momento, não. Essa área da reserva que se apresenta hoje, essa concessão,
a área é do município, mas foi solicitada em nome da Endur. Isso. E aquela outra parte azul é a concessão atual da do município para Verde, né, já? Esse verde é a concessão que tem lá de 1930, né? Isso. Aquele abóbora lá. Essa é a concessão nova da Endur. Endur. É verdade. Ok, senhor Pedreira? Deixa eu só voltar aqui na Frotas. Eu recebi aqui, desculpe, eu só vi agora. Quer explicar um pouquinho sobre isso? Não, é só para ter uma... O documento das Frotas, 55.16, 55.816 e A gente pegou 3 55.866. frotas aleatórias para ter uma noção do controle que está sendo feito. Ah, tá. Aqui, então, consta onde é o prestador de serviço mecânico, elétrico, a quilometragem atual deles, o total de gasto de manutenção no último ano, o total gasto com combustível, o custo por quilômetro rodado, que a gente utiliza para atingir os valores a ser cobrado, a média por quilômetro, a última troca de óleo e a situação em que isso que se apresenta aqui, você tem para cada veículo. Cada veículo das 87 frotas, nós temos esse controle. Tanto na troca de óleo como das manutenções preventivas e corretivas. Só para ficar bem registrado, qual que é o número da quantidade de frotas? Ativas 87. 87. 87. Todos os veículos têm seguro? Seguro total? Todos eles? Não. Os veículos leves e médios têm contra terceiros. E alguns pesados também. Porque dessas 87 frotas, compreendem os veículos leves, médios, pesados e a linha amarela também. A linha amarela não tem nenhum tipo de seguro. Não. E os veículos leves, médios e caminhões têm seguros contra terceiro. Leves e médios são 24, pesados 27 e linha amarela 36 veículos. A gente fez até uma análise recente por conta de seguro da linha amarela, os valores são inviáveis. Por conta do tamanho do maquinário e valores do maquinário, as seguradoras cobram valores assim, não entram, exorbitantes mesmo. Seguindo na parte da apresentação aqui, das licenciamentos ambientais, então a usina de asfalto da Endur. A licença de operação junto ao IAT, a licença de instalação, e foi feita a solicitação da licença de operação no protocolo datado de janeiro de 2023. Tudo isso também está em tramitação junto ao IAT, em cumprimento de condicionantes pelo órgão e sobre acompanhamento e responsabilidade técnica da empresa Envire Assessoria Ambiental Limitada, cujo responsável técnico é o Thiago Bana Chuba. Isso aqui é aquele contrato que estava lá quando a gente falou das licitações, aquele mais de baixo, que é a licença ambiental da usina, então está sendo tratado por essa empresa aqui. E temos ainda, foi feito um poço de captação de água do solo lá, um poço tubular, que tem também toda a liberação outorga junto ao IAT, com validade até agosto de 2027. Na sequência, nós vamos para a parte de obras e serviços. Eu acho que a parte de obras e serviços ela vai ter uns... Deixa eu só fazer uma observação aqui. Estou com 15 horas e 43 minutos. Isso. A parte de obras e serviços Estamos iniciando um novo tema. Seria prudente fazer isso amanhã? Eu acredito que sim. Porque daqui a pouco aí entra na questão financeira, que essa é um setor importante. Aí a gente se encerraria hoje, volta amanhã para não atropelar, né? Ter o tempo suficiente para detalhar bem as informações, né? Pode ser? Tudo bem. A gente começa hoje, daí não dá tempo de encerrar. Quem é? Sim. Pessoal nosso aqui da comissão, os senhores também aprovam? Está até agendado já, né? Está reservado lá. Voltamos também. Tá, então só um pouquinho. Antes de encerrar, dos assuntos aqui tratados até agora, alguém que está aqui dentro dos servidores tem alguma coisa que foi esquecido de falar, mesmo que essas questões que envolvam os temas aqui são duros para o prefeito, que nós queremos dar as informações totais. Até aqui, os senhores que são lá da Endur, que vão permanecer lá,
Tem alguma questão que ficou de fora aqui para deixar as informações corretas, precisas e verdadeiras? Pode falar. Boa tarde, eu sou o Leandro, estou há 14 anos na Endur, estou como coordenador desde 1 de agosto de 2023. Temos material em estoque lá, sempre temos material em estoque, tem que ter porque as obras não podem parar, né? Trabalhamos com pintura predial e pintura maravilhária. Hoje o que dá mais dinheiro é a pintura maravilhária, a externalização aí da cidade, né? Nós temos 4 equipes, uma equipe pintura predial diurna, né, que é uma só de dia, e tem 3 equipes de maravilhária. Uma é à noite e 2 de dia. Uma que toca o caminhão, que é um novo caminhão aí, se o Emerson puder apresentar aí, que já foi passado. E a outra equipe toca a Hilário com esse Kia ali, e revezam também aquela Oroch no canto esquerdo superior lá. Então o caminhão só vai para a rua de dia. E a Hilário e a Oroch vai para a rua de noite. Nós temos uma média aí de R$250 mil de material em estoque. R$100 mil seria de um contrato que nós temos nas quadras de esportes, que é no Epox, né, que é o material mais caro, e uma média de R$150 mil de material de tinta, né, tinta viária, solvente, microesfera, taxas e taxões e colas para sinalização. É isso que eu queria apresentar. Ok. Assim, daquela conversa na visita lá. Só um pouquinho, só para encerrar a pintura, desculpa. Tá. Algum questionamento aqui da pintura? Não. Ok. Deixa eu acrescentar, mas eu deveria aqui acrescentar. Nós estamos com 2 contratos vigentes da Sanção de Trânsito. Um contrato que já está em execução e o que foi assinado agora, nesses dias, de 2 milhões. Então nós temos um contrato de 4 milhões no momento de pintura maravilhária. Um que estamos trabalhando no quadrilátero central, aí, para pintar todas as ruas do centro, né? Sim. E o outro que está incluído agora ali, todo ano fazemos o trabalho de CMEs, a sinalização do CMEs, as escolas, sempre no comecinho do ano que é cheio. Estamos com um contrato vigente também das quadras de esporte, que é 7 quadras de esporte. Já temos 4 finalizadas, 2 em andamento e uma a ser feita. Então acredito aí que as quadras de esportes vai acabar aí no mês de janeiro, e os contratos de sinalização de trânsito uma média de 150 mil metros quadrados. Acredito que nós temos serviço até o mês 4, um pouco à frente. É isso que eu queria acrescentar, só isso. Obrigado. E esses contratos da pintura viária, sinalização viária, sai do planejamento? Do trânsito? Hoje não. Vem direto do trânsito. Direto do trânsito. São assinados. Direto do secretário. Então é o único projeto que passa pelo planejamento. Quando sai o da sinalização que é central, é feito direto lá com o trânsito, né? Que está consolidado. A das escolas também já faz direto lá, porque é a frente das escolas. A escola também, vamos dizer, uma quadra esportiva. Não. Aí a sinalização viária da escola. Essa é a sinalização viária das ruas em torno da escola. Quando é um projeto que é quadra, como ele comentou, aí sim, faz todo o detalhamento aqui, dentro da área de planejamento, que vai para a Secretaria de Educação, e aí já faz todo o processo de coordenação. Lá eles têm uma estrutura para fazer esse projeto. Também. Eles também fazem a execução. Quase fiscaliza e faz as medições. É isso? É isso? Isso, obrigado. Dentro daquela visita lá que a gente teve naquele dia, tem alguma coisa daquilo que eu acho que é importante acrescentar? Foi explanado como é feita a questão, tem a licitação de recap, alguma coisa da traz-valor, assim, talvez... Mostrar os estoques que tem, está bem. Porque tem que... como o setor é bem complexo. Claro, isso vai entrar amanhã. Quando a gente apresentar os estoques, o Leandro falou aqui das tintas, os estoques que nós vamos recapitular. Maravilha. Mais alguém quer se manifestar? Ok? Pessoal da Recursos Humanos, tudo certo? Senhor coordenador, com a palavra.
Prefeito, só parabenizar a gestão da Endur por esse período todo aí. E eu tenho que só comunicar que foi enviado 2 ofícios para a comissão, respondendo os questionamentos sobre a Funtec, mandando os documentos, e a resposta sobre o pedido da Receita. Certo, então daqueles documentos... Ainda temos 2 ofícios. Tem 2? Então, Fazenda e Funtec, ok. Falta qual? Segurança e cultura. Perfeito. Então, nós estamos no prazo. Então, é isso? Isso. Andres, você que é empregado público da Endur. Sim, senhor prefeito. Não, é só esperar amanhã para fazer as considerações gerais, né? Mas, de novo, só dizer da importância da Endur, né? E esse contato ativo que tem que ter com o município. Quando já esteve secretário de administração ali na condução das dispensas, a gente tinha aquela situação que já foi tratada aqui, daquela tomada de conta extraordinária, que já foi superada. A própria Lei 14.133 trouxe claramente o dispositivo da possibilidade de contratação da Endur, que existia aquela discussão. Claro que desde que observada toda a questão da legislação, a vantajosidade, enfim, tudo aquilo que já é observado, né? Então, ter essa visão de que a Endur precisa ter contrato, senão ela não tem como sobreviver, né? Aquilo que a gente diariamente discute aqui, e desde sempre foi assim, para que possa manter todas as atividades, ainda mais agora com toda a estrutura que tem, de maquinários, que precisa ser avançado ainda, né? Então, dizer dessa preocupação que a gente tem, claro, o pessoal está vindo aqui, né? E de novo, como a gente já fez com os demais que vieram, é importante estar aqui porque demonstra, da parte do pessoal que está assumindo, a responsabilidade e a preocupação em dar continuidade às ações e propriamente à empresa que é a Endur. Perfeito. Márcio Antônio Borges, tudo certo? Jadir Danilo. Amanhã, gente. Falamos? Ok. Perfeito, só fazendo um adendo. Luciana. Luciane. Luciana é ela. Aí já acostumou, Luciane. Então, é bem rapidinho, o Ascani falou ali, eu fiz mestrado na Unioeste em desenvolvimento regional e agronegócio. Então, quando a gente estuda o agronegócio a fundo, como eu estudei, e a nível nacional, a gente consegue perceber claramente a importância da Endur. Eu só fui entender isso um pouco depois também. Quando a gente fala dessa referência que o Toledo é no agronegócio, 11 anos consecutivos, o maior produtor de alimento, aonde a Endur entra ali? Ela dá condições, estrutura para o produtor rural. Então ela dá condições para o insumo chegar lá, o animal chegar lá, a ração chegar lá e depois retirar esse animal, retirar a matéria-prima. Só que eu fui entender isso, a importância da Endur nessa pavimentação rural também depois que eu entrei na Endur, né? Mas nos estudos que eu fiz e onde eu li muito material, muita palestra e muito estudo, Toledo sempre é citado como referência na pavimentação rural. Eu tive a oportunidade de escrever um capítulo de um livro com um professor chamado Marcos Fava Neves, ele é professor da USP, e lá a gente dá ênfase, na verdade, quando eu escrevi, nessa pavimentação rural de Toledo, nesse livro, trata o agronegócio paranaense, né? Então eu falo de Toledo várias vezes. Esse livro é utilizado agora eu fiz o mestrado em 2000 e terminei em 2021 e todos os outros mestrado e doutorado usam esse livro como referência. E nesse livro está bem descrito lá a importância do município de Toledo. Só que eu não estava na Endur ainda, né? Quando eu escrevi. E depois eu entrei na Endur e fui entender, né? Por que Toledo tem esse diferencial dos outros municípios? Como é que a gente faz para comprar esse livro? Ele tem na Unioeste, mas eu tenho ele em PDF. Manda para mim. Vou mandar. Vou até citar a página lá do capítulo. É o primeiro capítulo do livro. O Fava Neves esteve aqui novamente. Ah, verdade. O doutorado. É ele, foi com ele que eu tive a oportunidade de escrever um capítulo de um livro. E aliás, eu também quero participar, se convidado for, mas vai ter audiência pública para o ano que vem, no Senado Federal, possivelmente, porque o Sérgio Souza entrou com um pedido e passou nas comissões para tornar Toledo a capital da proteína animal do Brasil. Então vai ter essa audiência pública, é importante que os senhores também fossem para lá, junto com o prefeito, para fazer a defesa desse processo todo. Importante. Bem lembrado, para referenciar tudo.
Está sendo gravado, vai ficar 20 anos, eu espero. Pode ficar gravado, Vai com passar. orgulho, ó, que eu fiz Passa assim. a palavra aqui para o Célio, para os integrantes. Não, prefeito, acho que está bem colocado as situações. Nós estivemos lá com as câmeras, mostrou, né, que mostrou no papel, ela mostrou ao vivo. E estamos nos preparando lá para ver o que nós podemos fazer lá. Vamos dizer assim, que nem o Oscânio falou, cada um entra e mexe um pouquinho, né? Duro, vamos mexer para melhorar. Duro quando entra e piora, né, Sérgio? Vamos ter, sempre tem alguma coisa que dá para a gente fazer. Então, é com esse intuito de manter equipamento muito bom que tem, a estrutura, continuar fazendo o que vem fazendo aí, tá? Seria isso. Posso? Não, Tudo certo? Igreja? Tudo certo. Dentro dessa propositura, a gente estava programando aqui, discutindo com o Jado, com as câmeras, com o Guilherme, o pessoal da Andurra, jogos, investimentos para os próximos 4 anos, 50 milhões de estrutura, pedreira, troca do resto dos equipamentos. E precisa, não tem jeito. Para atender essa demanda que tu falaste. E a cidade, a Enduro precisa de 50 milhões por ano para existir, senão fecha as portas. Maravilha, então agora são 15h55, quero agradecer, aí o Ascani vai ver quem ele vier amanhã, Sim. porque a Lujinha tem que trabalhar. Tem que trabalhar, mas... Alguém tem que cuidar da Lujinha. Gente, Agora estamos abraço. cuidando. Beleza. Vamos... Obrigado, gente. Boa tarde. Boa tarde.